A paz do Senhor Jesus a todos. Fico feliz em saber que você está aí para juntos darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo das verdades sagradas no nosso curso de teologia. Desta vez, nós estaremos estudando a antropologia, a doutrina do homem, no sentido que engloba suas origens, a sua evolução, seu desenvolvimento físico, material, cultural, sua fisiologia, sua psicologia, todas as características do homem pode ser estudado, abordado dentro da doutrina do homem, também chamada de antropologia. Antropos, homem, logia, estudo. Eu sou o professor Eric e é um prazer para mim estar com você aqui em mais uma aula. Falando a respeito da antropologia dentro da ideia do cristianismo, do protestantismo e em uma abordagem bem atualizada, nós poderemos colocar que a antropologia estuda tudo o que é inerente ao homem, enquanto a cristologia, tudo aquilo que aponta para Cristo. E tudo que aponta para o homem agrada o homem. E nem tudo aquilo que vem de Cristo agrada ao homem natural. Então nós podemos destacar que hoje existe uma briga, por assim dizer, entre um culto cristocêntrico e um culto antropocêntrico, onde um tem Cristo no centro e o outro tem o homem no centro. Então, por que não também fazer essa abordagem dentro da antropologia? Será que, de maneira geral, o culto, as reuniões da igreja estão apresentando a Cristo ou estão apresentando aquilo que o homem precisa, aquilo que o homem gosta? Então, se nós analisarmos, talvez uma da distorção que existe nos cultos de hoje em dia está ligado a nós prestarmos um culto que agrade ao homem e que por muitas vezes, por agradar o homem, acaba por desagradar a Deus. Então tudo aquilo que agrada a mente humana, o corpo humano, que traz diversão, são coisas naturais, terrenas. E as coisas espirituais são aquelas mais voltadas para a questão do espírito, para a pessoa que desenvolveu uma questão espiritual dentro de si. E é notório que os tempos que nós estamos vivendo, nem todas as pessoas têm, embora estejam dentro da igreja, têm uma espiritualidade mais desenvolvida, mais sensível, ou um entendimento das coisas de Deus, uma vez que as pessoas se aproximam por muitas vezes de Deus, da igreja ou até da palavra para suprir as suas necessidades, para ter uma cura, para ter uma porta de emprego aberta, que são necessidades reais, mas que supre a carência humana, e nada aponta para a eternidade. Então há uma tendência de nós fazermos cultos que acaba agradando o homem, descartando por muitas vezes a doutrina cristocêntrica, a doutrina bíblica, onde se apresenta a palavra de Deus como de fato ela é. Então eu poderia dizer que o evangelho antropocêntrico é aquele que coloca o homem em primeiro lugar. É um evangelho que supre apenas as necessidades terrenas do homem, mas que não necessariamente traz uma mudança de vida. Enquanto o evangelho cristocêntrico, ele prioriza a mudança de vida da pessoa, o abandono do pecado, o abandono das antigas práticas. É verdade também que as bênçãos também fazem parte da vida cristã. Mas uma frase muito interessante que eu vi por esses dias dizia que as bênçãos é o fruto do evangelho, mas não é a raiz. Então, sem uma raiz sólida,
não existe um fruto que possa ser alcançado com qualidade. Então, trabalhar o evangelho cristocêntrico é trabalhar a raiz saudável de uma árvore que vai acabar vertendo frutos. Mas esse evangelho antropocêntrico, né, ele está muito ligado a filosofias humanas, está muito ligado à autoajuda, né, uma ajuda que eu busco de dentro de mim mesmo, né, muito envolto a psicologias humanas, às vezes centrado mais naquilo que dá certo do que naquilo que é certo. Isso fica muito notório quando nós vemos as pregações chamadas triunfalistas, né? São mensagens que falam de bênçãos e de vitórias, de motivação, de conquista, o tempo todo. E a gente pode ver muito esse evangelho nos louvores que hoje são apresentados, né? Hoje se canta muito para o homem e se canta pouco para Deus. Então, quando você passa a conhecer a Bíblia de uma maneira mais profunda, você percebe o choque que existe, né, entre essas duas ideias. Eu estou pregando Cristo e apresentando Cristo, ou a minha mensagem é apenas uma proposta de vida melhor? Não é? Então, nós podemos fazer essa diferenciação. Talvez hoje o que mais revele o evangelho antropocêntrico está na teologia coaching, né? Que de fato é um evangelho de motivação, que faz o homem se sentir bem, que faz o homem se sentir poderoso. E é claro que isso, né, as pessoas que não conhecem a Bíblia profundamente, são facilmente levadas com esse tipo de pregação, se podemos chamar assim de pregação. Existe um livro que eu recomendo, do pastor Ciro Sanches e Bordi, chama Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E dentro dos capítulos desse livro, você tem aí uma abordagem, né, da teologia coach, da teologia da prosperidade, que são falsos evangelhos que Paulo de forma alguma pregaria esse evangelho. E hoje nós temos uma lista de vários pregadores que fazem muito sucesso, que apresentam o evangelho antropocêntrico, né? Aquele evangelho que não cobra uma mudança, que não cobra uma transformação, mas que apresenta ali conquistas, que motiva que vai dar certo, que seus sonhos serão realizados. E é claro, vai ter um público muito grande para ouvir esse tipo de evangelho. E a gente vê muito isso também nos louvores. Nós analisarmos aí os louvores tocados hoje, nós temos muito louvor antropocêntrico. Eu destaquei aqui alguns trechos de alguns louvores para a gente pensar um pouquinho. Eu tenho aqui um louvor, o título é Do Anonimato a Vencedor. Então, normalmente quando já vem com essa ideia de vencedor, já apresenta algo antropocêntrico, né? Então, por exemplo, o trecho diz assim, que o mundo vai saber e vai ver o seu retrato no noticiário. Você será manchete de um anonimato. Deus te fará um vencedor. Veja que é um louvor que não apresenta Cristo, não apresenta a cruz, não apresenta confronto algum, né? Não apresenta nada contra o pecado, mas promete, né, ser noticiário, o mundo, um reconhecimento do mundo em que a pessoa será vista no noticiário. É um exemplo de um louvor antropocêntrico. Outros até muito conhecidos, quem não lembra lá do Zaqueu, Faz um Milagre em Mim, fez muito sucesso, faz muito sucesso até hoje. É curioso observar que até em rádios seculares, pessoas que não são cristãs cantaram ou cantam esse louvor, que tem até, né, uma base na história de Zaqueu, tem uma base bíblica, mas a forma que os versos são apresentados, percebe-se algo antropocêntrico, né? Quando ele diz que, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Então, subir, ir o mais alto, são coisas antropocêntricas, né? E a grande vitória de Zaqueu não foi quando ele subiu na figueira brava, mas quando ele desceu para se entregar a Jesus. E a ênfase da canção é eu quero subir, mas melhor é descer do que subir, né? Descer ao encontro de Cristo. Nós temos também um louvor muito conhecido que é o Raridade.
certamente os irmãos já ouviram, né? Ele tem uma coleção, né? É bonito de fato, mas alguns trechos também apontam para uma questão antropocêntrica, né? Como o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Olha, mas se o pecado não esconde Jesus, o que vai esconder então? Né? Às vezes dá a impressão que assim não pode confrontar a mudança, né? Deveria abandonar o pecado para que a marca de Jesus aparecesse na pessoa. E parece que nada que a pessoa faça vai esconder aquilo que tem nela de Deus, né? Que ela é como um ouro puro de Ofir, né? E que você pode fazer o que você quiser, que Deus não vai jamais desistir, né? Então veja que não tem um confronto direto, é um louvor bonito, né? Com palavras bonitas, né? De exaltação humana, e de fato pode ser muito perigoso essa mensagem. E quando você pega não só esse, mas muitos outros louvores apresentados hoje, talvez os que mais vendem, né? Eles confrontam com, por exemplo, os hinos da harpa cristã, né? Que na sua maioria não são antropocêntricos, na sua maioria são cristocêntricos, né? Apresentam a Jesus, a obra de Jesus, como por exemplo o hino 192, né? Pelo sangue somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Então apresenta Jesus, apresenta remissão dos pecados, apresenta o Calvário, diz que o tema do bom pregador é o Calvário, aquele que padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Então veja que esse sim seria um exemplo de um louvor aonde está ensinando, né? Porque o louvor ele ensina também, é uma maneira didática de se apresentar verdades e de decorar essas verdades. Então nós ensinamos enquanto cantamos, aprendemos enquanto cantamos. Então se nós cantarmos errado, logo aprenderemos errado também. Está aí a importância do louvor. Né? Feito essa introdução da questão do antropocentrismo tão presente hoje, e nós, claro, com cuidado, com sabedoria, devemos sempre apresentar o evangelho cristocêntrico, mas dentro da antropologia também nós podemos destacar aquela questão que apresenta aí do material, se você tem um material, a questão do projeto Genoma, né, que compara o homem a um animal, ou compara o homem a um macaco, né? Ele chega a apontar que apenas 5% de diferença do DNA humano para o DNA de um macaco. Então esse estudo, né, que surge lá em 1990, ele tenta aproximar o homem de um animal, do macaco. Mas será que o homem ele se parece mais com um animal, ou será que o homem aparece mais com o próprio Deus? E outra, se apenas 5% do DNA é diferente do homem para o macaco, talvez isso implicaria dizer que o macaco faria tudo o que o homem faz, menos 5%, não é mesmo? E na prática não é isso que nós vemos. Né? O homem ele tem uma condição de progredir, de evoluir, de aprender, né? Que o animal não consegue se desenvolver, não consegue criar algo novo. Né? O homem desenvolve a escrita, a capacidade de comunicação, e o animal não. O animal ele é restrito, seja um animal de agora, seja um animal de 100 anos atrás, o animal sempre ele apresenta as mesmas características, diferente do homem. Um homem de 1823 seria um homem totalmente diferente de 2023, né? Porque o homem ele evoluiu. Agora, que diferença teria um cachorro de 100 anos atrás para um cachorro do dia de hoje? Então veja que essa questão faz com que o homem apareça muito mais com Deus do que com um animal, como alguém tenta provar. Né? E se nós irmos lá no livro de Gênesis, dentro do capítulo de número 5, vamos fazer aqui uma leitura bíblica com os irmãos. Gênesis capítulo 5, o verso 1 diz:
este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ora, Deus então fez o homem semelhante a ele, a sua imagem e a sua semelhança. Não a imagem e semelhança de animais. E essa imagem, essa semelhança está muito ligado a essa capacidade de criar, né? A capacidade do sentimento, do intelecto, da vontade, do autoconhecimento, da autodeterminação. O homem imagina, cria, inventa, produz coisas, diferente do animal. Logo, tudo isso prova que o homem ele é a semelhança, a imagem de Deus que criou. O próprio texto aqui de Gênesis 5:1 diz que Deus criou o homem à semelhança de Deus, ele o fez. Além de uma análise muito simples entre um animal e um homem, vai deixar claro, né? Por exemplo, você já viu uma vaca ensinando um bezerro alguma coisa? O homem, a mãe, ensina o seu filho, ensina a sua filha, né, como algo natural, né? Ou um homem criado no Brasil tem características diferentes, por exemplo, de um homem criado nos Estados Unidos. Agora, quais diferenças tem de um animal criado na Europa, de um animal criado no Brasil? O que eles sabem de diferente? Qual é a cultura desse animal? Ou seja, animal, né, o bicho, ele é criado por uma única possibilidade, para ser um bicho. E ele vai ser em todo o tempo, em qualquer lugar que tem esse animal, ele não fugirá das características. Pouca diferença terá um animal aqui no Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Agora, falando do homem, já não. O homem ele é influenciado pelo seu meio à medida que ele influencia o seu meio também. Então, o homem ele nasce com muitas possibilidades. Assim, quando está o bebezinho lá, então o pai diz, olha, vai ser um advogado, vai ser um doutor, vai ser um pastor, vai ser um missionário. Aí quando nasce um filhotinho de gato, o que ele vai ser? Vai ser gato. Nasceu o filhotinho do cachorro, que vai ser? Vai ser um cachorro. Não há possibilidades para um animal de evolução, né? Diferente do homem. Então um bebê, ele tem muitas possibilidades e ele será, o que ele será determinado pelos seus atos, pela sua escolha. Agora um animal ele já não tem muita possibilidade de escolha, né? Não muda muito. Ele não pode ser uma coisa muito diferente daquilo que ele já nasceu para ser um animal. Agora o homem não. O homem desde de criança ele vai tendo muitas possibilidades e a nossa vida é uma vida feita de escolhas e conforme eu vou fazendo escolhas eu vou me tornando quem eu sou hoje. Então eu sou o resultado das minhas escolhas, você é resultado das suas escolhas. E quanto mais novo nós somos, mais nós temos coisas para escolher. Quanto mais nós vamos envelhecendo, menos opção de escolha nós vamos tendo, porque nós já vamos nos tornando resultado daquilo que nós escolhemos. E dentro da antropologia, claro de dizer que às vezes as nossas más escolhas nos fazem tristes, nos fazem arrependidos, nos colocam em condições que nós vivemos hoje. Então fazer boas escolhas determinará uma condição de vida melhor. E isso é antropologia. Existe inclusive algo, que nós chamamos de vitimismo ou de coitadismo. O que é a pessoa que sofre do coitadismo? É aquela pessoa que acha que o mundo foi cruel com ela, as pessoas foram cruéis com ela. Ai, que coitado que eu sou, que pobre que eu sou, que feio que eu sou. Mas normalmente a pessoa cai dentro do coitadismo ou do vitimismo quando ela não fez boas escolhas. Porque às vezes nós somos sim forçados a fazer algumas escolhas, mas ainda assim nós é que nós fizemos aquela escolha. Alguém falou assim, olha, eu preciso trabalhar, então eu preciso deixar de estudar. Foi uma pressão para tomar essa decisão? Foi, mas a escolha final foi minha, foi sua. Nós acabamos escolhendo aquilo e claro, alguém que estudou mais alcançou uma felicidade, uma realização maior dentro de uma área de alguém que não estudou. Naquele momento, aquela pessoa que não estudou, mas trabalhou,
Ela supriu uma necessidade naquele momento em uma área da sua vida, que era ter o dinheiro. Então a vida é composta dessas escolhas, e é comum quando as pessoas escolhem mal ou são forçadas a fazer escolhas às vezes até injustas, essas pessoas acabam caindo dentro do coitadismo, que é um laço, né? Que é quem cai dentro do coitadismo, ele não consegue, né? Ser o autor da sua história, né? Ele não consegue se desvencilhar disso e dar uma reviravolta, né? Eu não consigo hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Não está dando certo hoje, mas eu vou insistir, eu vou dar certo. O coitadismo sempre será mais fácil desistir, né? Sempre vai ser mais fácil abrir mão, né? Essa é uma característica aí do coitadista. Então, boa parte do mal que nos vem, na verdade, são causados por nós mesmos, pelas nossas pelas nossas más escolhas, né? Então, alguém já disse que a vida é como um pouco de argila, onde cada escolha é uma amassada. Então eu vou escolhendo, eu vou me moldando, vou fazendo escolhas. Vou estudar isso, vou estudar aquilo outro, vou trabalhar nisso aqui, vou acordar cedo, vou acordar tarde, eu vou ali, vou acolá. Tudo isso resulta nas amassadas da argila, resultando aquilo que o homem é nesse momento, né? Então, de repente, alguém casou errado, não deu certo o seu relacionamento, também é resultado da sua escolha, né? Alguém casou certo, alguém foi para a área certa, deu sorte. Então tudo tem a questão escolha envolvida dentro da nossa vida, e a gente precisa ser maduro, né? E, e errar menos possível para que consigamos uma realização mais completa em nós. E aí essa capacidade de escolha também vem da imagem e da semelhança de Deus. Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolhas, né? Então a imagem e a semelhança também está nisso. É claro que quando o homem é criado sem o pecado, nós parecemos muito mais com Deus. Após a queda, a gente tem essa imagem riscada, né? Abalada, né? Porque não vivemos mais no estado de perfeição, assim como Deus é perfeito, né? Para quem conhece um pouco aí de tecnologia, da informática, né? Você já ouviu falar da memória ROM, que é a memória interna de um equipamento eletrônico, é uma memória de fábrica. E a memória de fábrica de um componente, de um equipamento eletrônico, você não mexe. Ela já vem gravada de fábrica. Então você pode gravar e desgravar uma parte, mas o que vem de fábrica é inalterado. Então essa imagem e semelhança seria essa memória ROM do homem. Aquilo que está dentro do homem, guardado dentro do homem, que é uma herança de Deus, é comunicado pelo próprio sopro de Deus para com as nossas vidas. Romanos, lá dentro do capítulo de número 2, ele vai nos falar a respeito, capítulo 2, versos 14 e verso 15. Eu vou ler aqui, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então Paulo está dizendo que tem gente que mesmo sem conhecer a lei, cumpriu a lei. Mesmo sem conhecer a lei, desobedeceu a lei. E quando ele acerta porque é como se a lei tivesse escrito dentro do seu coração, né? É como a memória ROM. O homem sabe o que é certo e o que é errado, porque o certo e o errado está gravado dentro dele, né? Então, quando é certo, a própria consciência testifica do que é certo. E quando se erra, a própria consciência testifica daquilo que é errado, correto? Outra coisa que a gente trata dentro da antropologia é a questão ali do modelo de Deus, do modelo principal registrado no livro do Gênesis, de como Deus criou o homem para viver, e para viver bem dentro daquilo que Deus
programou para o homem. Então nós temos algumas verdades fundamentais para o homem dentro do livro de Gênesis, como por exemplo a questão: Deus criou macho e fêmea. Qualquer coisa fora de macho e fêmea saiu do modelo que Deus deixou no livro de Gênesis. Então, por exemplo, a homossexualidade não é o padrão de Deus revelado no Gênesis. E toda vez que o homem sai do padrão macho e fêmea e ele vai pelo caminho da homossexualidade, então ele sai da vontade de Deus e ele sofre consequências da sua escolha e consequências de viver fora da vontade de Deus. Então, biblicamente, dentro da antropologia bíblica, Deus formou a família no modelo tradicional: o homem, a mulher, o pai, a mãe e os seus filhos. Outra coisa que se vê no modelo original de Gênesis para a antropologia bíblica é a questão da monogamia. E até biblicamente, toda vez que o homem foi pela poligamia, ele obteve consequências das suas escolhas. Seja Abraão, seja Jacó, seja Davi, seja Salomão. Todas as vezes que eles saíram do modelo bíblico da monogamia, sofreram as consequências pelo seu erro. Outra coisa que se vê também, nós vamos destacar aqui Gênesis capítulo 1, lá dentro do verso de número 28, o texto diz assim: Então Deus os abençoou e lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então Deus havia já dado uma ordem para frutificar e multiplicai-vos. Então, no modelo original de Gênesis para a antropologia bíblica, Deus já fez o homem e a mulher com a capacidade de reprodução, uma vez que o desejo de Deus era que eles se multiplicassem e enchesse toda a terra. Falando da criação, também no modelo de Gênesis, Deus deu o homem como representante de Deus na terra. Deus deu ao homem a capacidade de gerenciar, de governar a terra. E isso também é algo que é compartilhado. Deus deu essa capacidade ao homem de fazer esse gerenciamento, de cuidar de tudo isso. E uma vez que veio o pecado trouxe desarmonia em toda essa criação. Uma vez que o homem ele está muito ligado à terra. Porque se você vê, o homem foi feito do pó da terra, ele se alimenta daquilo que vem da terra, quando ele morre, ele volta para a terra. Então o homem está ligado à terra. E com o pecado, há uma desarmonia entre o homem e a terra. Quando o pecado vem, primeiro, há um desajuste entre homem e mulher. Há um atrito entre eles. Pois há um desajuste entre o homem e Deus, uma vez que o homem foge de Deus. Logo, a terra também sofrerá essas consequências, porque a terra produzirá espinhos, abrolhos, o homem começa a sofrer para cultivar a terra, então há uma desarmonia entre o homem e o meio que ele vive. E até hoje, se há terremotos, tempestades, e tantas coisas da natureza, superaquecimento, superfrio e tanta coisa acontecendo, e isso é resultado do pecado do homem e dessa desestabilidade que aconteceu, porque antes não era assim, uma vez que tudo estava em harmonia. E é importante dizer que, embora as pessoas dizem que Deus criou o homem do barro, na verdade a expressão utilizada é pó da terra. O homem foi criado do pó da terra. Isso quer dizer, o homem foi criado de todos os elementos que existem na terra. Então, dos elementos químicos da natureza, 26 dos elementos químicos são encontrados no corpo do homem, provando que o homem foi criado do pó da terra. Se nós vemos lá Gênesis
capítulo de número 2, verso de número 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Além do que, 2/3 do corpo humano é água. Então nós podemos dizer que o corpo humano é uma réplica do planeta Terra, uma vez que se chama Terra, mas a maior parte é água. E nós temos o corpo, e a maior parte do nosso corpo também é água. E assim como o pecado se alastrou e afetou o planeta Terra, o aquecimento global trouxe consequências para a Terra, o pecado também traz consequências para o corpo humano, as doenças, e tantos problemas que o corpo humano vai sofrer. Outra coisa muito interessante é quando nós vamos utilizar os verbos hebraicos quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher. Se nós virmos em Gênesis capítulo 2, verso 7, o texto diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa palavra formou, ali o verbo é o yatzar, tem a sua raiz ligada ao ato de fazer pressão em alguma coisa. Deus criou formando, pressionando. O verbo Gênesis, de Gênesis 2, 7, o formar lá é o yatzar. Agora, quando você vai na formação da mulher, está no capítulo 2, lá no verso de número 22, que diz: E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Ali a palavra formou, de 2:22 de Gênesis, já não é o yatzar, é o banahá, e já dá uma ideia de construir algo, de uma construção, de uma obra de engenharia, mostrando ali que a forma da criação entre o homem e a mulher foram feitas de forma diferente. Logo, homens e mulheres possuem características diferentes. E quando a gente fala dessa criação do homem, da mulher, realmente é um campo muito vasto, onde nós temos muitas perguntas, brincadeiras, piadas, falando de Adão, falando de Eva. Como, por exemplo, será que Adão teve infância? Ora, Adão já foi criado um homem, Poxa, mas que pena, Adão não teve infância. Então alguém consegue encontrar que o período em que Adão ainda não tinha a Eva para com ele, poderia ser considerado um período da sua infância, onde ele estava aprendendo, Claro, são conjecturas, Alguém diz: olha, mas será que Adão tinha umbigo, O mistério do umbigo de Adão, será que ele teria umbigo, uma vez que ele já foi formado também grande, Não precisou cair o umbigo, como acontece com as crianças? Como será que era a vida lá no Jardim do Éden, Então a doutrina da criação, a antropologia, traz algo assim que realmente mexe com a nossa mente, e de fato nós não temos todas as respostas, mas nós podemos dizer que Gênesis e aquela relação de Deus com o homem no começo de tudo é algo que será revelado, lá no futuro, quando estivermos eternamente com Deus, O plano ali de o homem habitar eternamente com o Senhor no Éden não foi cancelado, foi abreviado apenas, Foi momentaneamente interrompido, mas que lá na frente será retomado. Então nós teremos a mesma sensação, a mesma alegria que Adão e Eva tinham ali em lidar com o Senhor em um ambiente sem nenhum pecado. E essa fica sendo assim uma grande esperança, E a queda, a queda foi que trouxe separação entre Deus e o homem, o pecado. E em Adão nós pecamos junto com Adão, mas em Cristo, nós tivemos uma nova oportunidade. O segundo Adão venceu. O primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele venceu, Mas até a redenção completa, nós sofremos a consequência da queda de Adão, a consequência do seu erro. E nós chamamos o pecado ali de Adão, é chamado de pecado original.
E é por causa desse pecado que nós adoecemos, é por causa desse pecado que nós sofremos, é por causa desse pecado que nós morremos, uma vez que o salário do pecado é a morte. Né? Então as coisas ruins que existem na terra, né, que nós indagamos, né, os porquês de tantas coisas, está relacionado tudo ao pecado. Né? Com o pecado veio o sofrimento, né? Com o sofrimento veio as doenças, veio a morte e tantas coisas terríveis, mas a nossa esperança é um dia onde não haverá mais dor, não haverá mais morte. A nossa esperança, assim como Cristo venceu, nós também conseguiremos vencer. E também aí no nosso material, nós temos aí uma retomada daquela questão da formação do homem, aonde o homem pode ser interpretado como um homem unitário, né, que são seguidores do unitarismo, né, que o homem seria só um elemento indivisível. Nós temos o dicotomismo, que o homem seria dividido em corpo e alma e espírito seriam sinônimos, e o tricotomismo, né, inclusive se você tem o nosso material, lá nas páginas 68 e 69, você tem uma informação lá mais detalhada sobre isso. Normalmente a gente se posiciona como tricotomistas, né, que o homem é corpo, alma e também é espírito. Alguém faz a comparação do corpo, alma e espírito ao tabernáculo no deserto, né, comparando o corpo ao átrio, né, a parte exterior ali do tabernáculo, aonde o lugar santo seria a alma do homem e o espírito seria o santo dos santos, né, onde revela-se a glória de Deus, onde se tem um contato com Deus por meio da via espírito, né? Então o homem seria corpo, alma e espírito, né? Então o espírito é o que preencheu o físico, que deu vida por meio do sopro de Deus, né? Alma seria a sede dos sentimentos. A alma se comunica assim com o corpo. Inclusive o nosso rosto, que é corpo, demonstra alegria, e a alegria, a tristeza, está na alma. A gente pode ver isso, por exemplo, no próprio Senhor Jesus, no texto que o texto bíblico nos diz lá em Mateus, dentro do capítulo de número 26, lá no verso de número 38, o texto diz assim: Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então, quem está triste é a alma é a sede do sentimento, né? Essas são as palavras de Jesus, Mateus 26, 38. Outra coisa que trata no nosso material é que se um corpo precisa ali da alma, quando que a alma seria inserida dentro do corpo? Né? Veja que isso é um grande mistério, não é uma coisa tão simples de se relatar. Dentro do nosso material, recomendo que você leia a página 70, 71 e 72, e lá terão as três possibilidades aí mais estudadas, né? Uma é a pré-existência, né? Claro que acaba caindo para uma doutrina espírita. A outra seria o criacionista e a outra seria a doutrina participativa, né? Para a gente não delongar muito aqui a aula, eu recomendo que você dê uma pausa agora aqui nesse momento e dê uma lida lá, página 70 a 72, as definições das possibilidades quando a alma seria inserida no corpo. Claro que isso também é uma questão muito secundária. Também no nosso material, ele vai dar algumas características do corpo humano, né, denotando como o corpo humano é perfeito, como é uma obra complexa o funcionamento do corpo humano, né? Isso reforça a tese criacionista, que nós não somos apenas fruto de uma evolução, mas que nós fomos projetados, né? Cada item do nosso corpo está lá porque Deus desenvolveu para uma função específica. Então, quando se estuda os dados do corpo humano, né, a precisão do corpo humano, a gente acaba glorificando a Deus por toda essa perfeição, por toda essa obra complexa, né? Então ele vai dizer, dentre muitas informações, por exemplo, lá na página 73, tem lá falando do corpo humano, que é composto de 206 ossos e corresponde a 1/5 do peso total.
O cérebro humano corresponde a 2% do peso de um adulto e consome 20% do oxigênio. Possui 1 trilhão de células, e que essas células, sinais, trafegam numa velocidade que pode chegar a 360 km por hora. Então a informação dentro de nós, numa extensão curta, trafegando a 360 km por hora, realmente é algo maravilhoso. O corpo produz 200 hormônios diferentes. Um linfócito produz 1 milhão de anticorpos por hora. É uma máquina, né? O nariz, por exemplo, possui 50 milhões de células receptoras, né? Além de muitas outras informações que você vai encontrar, né? Você tem aí falando na página 74, 75 sobre as células tronco, né? As definições do corpo na Bíblia, páginas 76, 77, além de algumas teorias consideradas falsas que estão ali na página 78 a seguir, ok? Então essa foi uma passada rápida, né, sobre o nosso conteúdo, sobre a antropologia bíblica, né, esse importante estudo do homem com base na visão bíblica e cristocêntrica. A minha oração é que de alguma forma você tenha sido edificado por esse estudo, por esse momento que nós passamos juntos. Deus abençoe você e sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus.